Oi, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho da aplicação de alguns conceitos vistos em química que a gente vê no nosso dia a dia. A primeira aplicação que eu vou falar sobre a densidade. Você já deve ter ouvido falar numa doença chamada osteoporose, né? O que é a osteoporose? É quando com a idade, com o desgaste, o nosso osso ele vai ficando poroso. Tem até uma figurinha aí, ó. O osso da esquerda, ele é um osso normal, um osso sadio. E o osso da direita já é um osso com osteoporose. O osso da direita, ele pesa menos do que o osso da esquerda. Então, quando a pessoa tem esse tipo de doença, chamada de osteoporose, os ossos eles vão desgastando, vai perdendo essa massa. E a densidade do osso vai diminuindo. Então, para diagnosticar essa doença, os médicos mandam fazer um exame chamado de densitometria óssea. A densitometria óssea nada mais é do que um raio-x, aonde eles vão ver qual é o grau de porosidade que o seu osso tem, certo? Tem tratamento? Tem tratamento. Os tratamentos são suplementar cálcio e vitamina D e principalmente fazer atividade física. Quando que aparece essa doença? Geralmente em mulheres depois da menopausa, por causa do desregulamento dos hormônios, o osso ele deixa de absorver o cálcio necessário. Então, geralmente acontece. Por isso que tem muita gente velhinha que cai e quebra o osso, cai assim, bobamente em casa, tudo cai e quebra o osso, porque o osso ele está muito frágil, tá? Então, essa é uma aplicação do conceito de densidade, ok? O segundo é uma aplicação de uma mistura que salva vidas. Você já deve ter ouvido falar em soro caseiro, né? O soro caseiro, ele é feito com medidas de água e sal e açúcar, uma mistura de sal e açúcar. Por quê? Quando a gente perde muita água, por algum motivo, uma perda brusca, por diarreia, vômito, essas coisas, a gente perde sais minerais também. E se eu beber água normal, eu não vou repor os sais minerais que eu perdi. E principalmente em crianças e idosos, a desidratação é um motivo de morte até, tá? Então, quando uma pessoa está desidratada, ela faz o soro caseiro em casa e toma, e esses sais minerais, eles vão sendo repostos no organismo. Como que você pega e como é que você pode ficar desidratado? Às vezes, algum micro-organismo no seu corpo, ele prolifera muito, através que você bebeu água contaminada ou mão suja, alguma coisa assim, então vai causar a diarreia. Mas o soro, ele tá aí para repor esses sais minerais. A gente pode comprar também na farmácia o soro já preparado, tá? Mas a vantagem do soro caseiro é que ele pode ser administrado até em pessoas de baixa renda, que não tem condições de comprar um soro, e ele é eficaz também nessa doença de desidratação, que, como eu falei, é muito perigosa, ok? Bom, você já reparou que se você pegar um copo de água da geladeira e colocar na temperatura ambiente, vai aparecer umas gotinhas de água por fora do copo? Se você não reparou ainda, tenta fazer a experiência. Uma garrafa mesmo, uma jarra que está na geladeira, tira e coloca na temperatura ambiente. Você vai ver que aparece essas gotinhas. Da onde vem essas gotinhas? Primeiro, veio de dentro da água que está dentro do copo? Não, lógico que não, né? Porque o copo não é poroso. E da onde vem, então? Você sabia que no nosso ar, a gente tem moléculas de água no estado gasoso. Nós não vemos essas moléculas porque a molécula é muito pequena, não dá para eu ver.
Só que quando você tira o copo da geladeira, ela está numa temperatura. Quando você coloca e ela está circulando, circundada por moléculas de água no estado gasoso. Quando você coloca na temperatura ambiente, essas moléculas de água elas passam para o estado líquido. Por isso que aparecem as gotinhas de água em volta do copo. E a quantidade de água que tem, de vapor de água que tem na atmosfera, também é medida pelos meteorologistas. Por quê? Porque quando essa quantidade é muito baixa, você já ouviu falar que a umidade do ar está muito baixa? O ar, ele fica difícil de ser respirado. Então, ele tem muita incidência de doenças respiratórias, principalmente em crianças, que não conseguem respirar. Eu acho que você também já aconteceu de acordar com o nariz seco, né? Por causa disso, que a umidade do ar está muito baixa. E a recomendação para isso coloque uma bacia de água no quarto onde você vai dormir. A água, ela vai sendo reposta, vai evaporando e assim você tem um sono tranquilo, ok? Continuando a falar sobre água. Você já reparou que quando a gente sai do banho, a nossa pele, e a gente pega uma corrente de ar, por exemplo, a nossa pele, a gente fica arrepiado, né? Ou seja, a gente sente frio. Por que acontece isso? Quando a gente sai do banho, a água está na superfície da nossa pele, certo? Para ela evaporar, ela precisa pegar a energia de algum lugar. Então, para evaporar, eu preciso fornecer energia. Da onde ela vai pegar essa energia? Do nosso corpo, da nossa pele. Então, por isso que a gente sente frio. Ou quando a gente sai de alguma piscina, alguma coisa, a gente sente aquele frio na hora e a pele arrepia. Por quê? Porque a pele está tentando evaporar a água que está na superfície e para isso ela precisa de energia e vai tirar essa energia da nossa pele. Por isso o frio que a gente sente, ok? Outra curiosidade. Você sabia que nós temos íons no nosso organismo? E esses íons são muito importantes. São eles que vão fazer o controle do nosso metabolismo. Eu coloquei aí 3 exemplos de íons que são muito importantes para o nosso corpo. O primeiro é o íon sódio ou cátion sódio, tá? Ele atua no controle da pressão sanguínea e na propagação de impulsos nervosos. Se há muita perda de líquidos, como eu falei da desidratação, pela transpiração ou alguma coisa assim, pode causar letargia, fraqueza, redução da pressão arterial e até convulsões. Por isso que, por exemplo, quem tem pressão alta não pode comer muito sal. Você já ouviu falar nisso, né? Porque o sal ele vai ter cátion sódio e ele vai aumentar a pressão arterial. Então, quem tem pressão alta não pode comer muito sal. O segundo cátion importante é o cálcio. Também falei dele quando eu falei lá da osteoporose. O cálcio é o que forma os nossos dentes, os nossos ossos, mas não só isso. Ele vai participar do processo de coagulação do sangue, da contração muscular, da regulação de batimentos cardíacos e na atuação das enzimas, que controlam o nosso metabolismo. A deficiência pode causar muitas doenças, entre elas a osteoporose, que eu já falei no começo, o raquitismo, paralisia muscular e hipertensão arterial também. Agora, se a gente come cálcio em excesso, pode dar uma perda da função renal. A sorte é que o cálcio ele é solúvel em água. Então, quando a gente come em excesso, naturalmente o corpo ele já elimina através da urina. Então, não tem muito problema de você comer em excesso. O nosso próprio corpo ele já regula isso, ok? E o íon ferro, cátion ferro 2, ele é presente na hemoglobina do sangue.
Se não tiver ferro na hemoglobina, o oxigênio não é transportado para o nosso corpo. Então, eu não tenho processo de respiração. E a doença pela falta do cálcio se chama anemia. Então, geralmente, quando uma pessoa tem anemia, ela pode comer mais alimentos que tenham ferro, como feijão, verduras de folhas escuras. Mas quando chega num nível bem sério, a pessoa tem que tomar um suplemento de ferro, que se toma no hospital, que é injetado ferro na veia e tudo mais, porque ele é muito importante para o nosso transporte de oxigênio do nosso corpo, ok? E a última curiosidade que eu tenho aqui, a aplicação, você sabia que a aurora boreal tem a ver com elétrons? Eu acho que vocês já ouviram falar em aurora boreal, né? É aquela paisagem no céu, que uma da figura aí do lado, que o céu fica todo colorido. Ele vai acontecer, esse fenômeno vai acontecer principalmente nos polos. Então, na Nova Zelândia, no Canadá, na Finlândia, bem nos polos. Por que acontece isso? Então, é assim. O nosso planeta Terra, ele tem um campo magnético. E ele tem dois polos magnéticos, positivo e negativo. Mas esses polos, eles não estão alinhados com os polos geográficos, com o polo norte e com o polo sul, certo? Esses polos, esse campo magnético, ele orienta os ventos que vêm do Sol. Ah, mas vem vento do Sol? Não é bem um vento, mas é um movimento de partículas que vem do Sol. Esses movimentos, essas partículas, quando elas atingem a camada da atmosfera, elas vão se chocar com os gases da atmosfera, que são oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, água e tudo mais. Quando esses elétrons se chocam, eles ganham um extra de energia e eles ficam no estado que a gente chama de excitado. A hora que eles retornam ao seu nível original de energia, eles liberam luz e aí formam esse fenômeno que é a aurora boreal. Então, se um dia você quiser ver de perto a aurora boreal, você vai ter que viajar lá para os polos, geralmente para o polo norte, onde dá para ver melhor, tá? E você vai ver que é uma coisa muito bonita também, ok? Espero que tenha ajudado a sua curiosidade. Até mais.